Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à retrospectiva jurisprudencial e legislativa 2021. Para mim é um prazer fazer parte desse time, fiquei muito honrado de ser convidado, para falar do direito do trabalho, que tem de mais recente. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Correia, sou membro do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, mais especificamente, sou procurador do trabalho. Professor há 23 anos, né? Então, na minha adolescência, fui professor de inglês, paguei minha faculdade dando aula de inglês e logo em seguida dei aula de direito constitucional, logo em seguida da graduação. Fui professor de direito constitucional por 5 anos e aí fui aprovado no concurso e iniciei o direito do trabalho também na teoria, né? Porque eu estava colocando já na prática como membro do Ministério Público e aqui eu trago uma visão teórica e prática desses 15 anos de MPT. Tá legal? Assim que eu entrei no cargo público, só para nossa apresentação, para quem ainda não me conhece, escrevi um livrinho para tribunais e hoje tenho mais de 10 livros individuais e mais de uma centena de livros coletivos pela editora Juspodium. Tá bom? Então, sou conhecido na área atualmente até mais como autor do que como professor, embora o magistério seja minha grande paixão. Tá legal? A todos vocês que têm o desejo de dar aula, é uma paixão. Uma coisa mais linda do mundo é poder falar sobre um assunto, tá? Olha, mas eu estou aqui para um bate-papo descontraído, né? Sobre a atualização legislativa e jurisprudencial 2021, né? O que aconteceu de mais relevante? Essa aula é fantástica, pô. Né? Aquela atualizaçãozinha, aquele bate-papo descontraído, mas com profundidade do que foi relevante, né? Eu vou tratar vacinação no direito do trabalho, gestante no direito do trabalho durante a pandemia. Vou falar do marco regulatório trabalhista que saiu no final de 2021, que é um decreto do Ministério do Trabalho. Vou tratar da LGPD no direito do trabalho, que saiu em agosto. Então, tudo que foi notícia eu trago aqui para vocês. E deixando já, pessoal, todas as minhas redes, se ficou qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês, alunos e alunas, são meus melhores professores, tá bom? Então vamos comigo? Vamos lá. Vamos combinar aqui nesses 50 minutinhos, um bate-papo bem descontraído. Eu fecho na lousinha, volto aqui, falo com vocês, fecho na lousinha, nós passamos aqui alguns slides juntos para memorizar, para você não precisar ir buscar essas leis depois, e a gente vai junto, tá bom? Então vamos lá. Legal. Vou colocar uma canetinha vermelha aqui para chamar a sua atenção. Ó. O Instagram, para quem não me segue, é o prof_correia. Eu atualizo todos os dias. Né? Todos os dias tem post da área trabalhista. É óbvio que no Instagram, eventualmente, eu coloco algumas fotos minhas, dos meus filhos e tal, mas é um Instagram da área trabalhista. Podcast, eu fui o primeiro da área trabalhista a gravar áudios semanais sobre assuntos relevantes. Todos os meus vídeos estão no canal do YouTube. Para quem ainda tem Facebook, Carreiras Trabalhistas, e tudo condensado aqui no site, uma atualização gratuita para todos vocês. Vacinação. Pessoal, é importante fazer sempre uma introdução que eu vou tratar da vacinação no âmbito trabalhista. Então, veja, se você tem alguma restrição filosófica, religiosa, política, isso é muito bonito na sociedade. Cada um tem uma visão, né? O que nos diferencia dos animais é que a gente consegue pensar de uma forma mais racional, articular ideias, respeitar os coleguinhas que pensam diferente e assim por diante, não é isso? Então, aqui eu quero deixar muito claro que o objetivo dessa aula é tratar da vacinação, do passaporte de vacinação nas empresas. Se o empregador pode ou não exigir, tá? Eventuais questionamentos, se o STF deveria, não deveria,
Cada um tem o seu. E eu respeito o seu. Tá legal? Então vamos lá. Carteira de vacinação. Pode vir também passaporte de vacinação, certificado de vacinação, né? É a carteirinha lá, tá? O empregador pode exigir a carteira de vacinação se tiver uma lei trabalhista prevendo, pode. Tem a lei trabalhista? Não. Por isso suscita discussões. Vamos lá? A empresa pode exigir? Primeiro posicionamento, exigência de previsão em lei. Para essa corrente, a exigência de previsão em lei específica na área trabalhista dá possibilidade de adoção de medidas restritivas para que a empresa aí sim vede o ingresso daqueles empregados não vacinados. Qual a consequência prática dessa corrente, né? Pessoal, veja, nós não temos previsão em lei específica da área trabalhista, né? Como consequência prática, é possível, não cabe a dispensa dos não vacinados. Se a empresa persistir na conduta, ficará sujeita a situações, né? Eu vou colocar situações aqui, pessoal, indenização, né? É uma discriminação para os não vacinados. Nós vamos ouvir muito na área, no dia a dia trabalhista, exatamente a palavrinha discriminação. Os não vacinados vão ser tratados de forma diferente, os vacinados, né? Então você vai... E outro, o auditor fiscal aqui do trabalho, a consequência... Vamos elevar o nível de discussão. O auditor fiscal do trabalho, ao chegar numa empresa que está exigindo um documento não previsto em lei, vai autuar. Então esse é um primeiro posicionamento. O segundo posicionamento, pessoal, é a proibição da entrada de empregados sem a carteira de vacinação. O segundo posicionamento é o oposto, né? Então, empregados não vacinados não poderão ingressar na empresa. Ainda que inexista lei específica, né, a adoção de medidas sanitárias restritivas por estados e municípios terão reflexos, tá bom? Então, consequências práticas da segunda corrente é a exigência da vacinação. Não é uma conduta discriminatória, mas visa a preservação da saúde e as decisões do STF. Veja, eu estive em Fortaleza para dar aula para juízes e desembargadores recente. E foi interessante porque todos os lugares que eu fui em Fortaleza, né, exige o passaporte de vacinação. Todos. Do hotel ao boteco da esquina. Né? Então, lá já era uma obrigatoriedade, antes de ter uma lei. E os empregados que trabalham nesses estabelecimentos? Obviamente vão ter que ser vacinados. Tá? Então, você tem dois posicionamentos e um com base na decisão do Supremo, que falou que há possibilidade de medidas restritivas. Então, a medida sanitária não é trabalhista, mas ela indiretamente impõe a esses empregados. Eu vou fazer um histórico de uma portaria aqui, que é bom para você fundamentar, e ela é histórica. É uma portaria do ministro Onyx Lorenzoni, do Ministério do Trabalho, e ele falou que exigir o passaporte de vacinação é como exigir o atestado de gravidez das empregadas. Não pode, é discriminatório, né? Então eu trago aqui porque é a atualização. Então, portaria 620, né? Dia 1º de novembro, né, no final de 2021, fala que é uma prática discriminatória, né, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos da contratação. O primeiro que ele elenca é a carteira de vacinação, reclamatória trabalhista, exame ou teste de gravidez, tá bom? Então o Ministério do Trabalho, que pertence ao Poder Executivo, tem essa visão clara. Não pode em processos seletivos, veda a dispensa por justa causa dos empregados não vacinados, tudo isso a portaria prevê, tá? Discussões sobre a portaria, ela é legal, ela interpreta a legislação. Segunda corrente, ela é ilegal, tá? E a decisão do Supremo suspendendo a portaria. Então, nós tivemos todo esse embate de executivo e judiciário
Pessoal, veja, não estou falando de embate político, estou falando do embate na área de vacinação, passaporte de vacinação, que tem reflexo aqui na minha matéria. Deixa eu deixar bem claro isso. Agora, a portaria do excelentíssimo ministro Onyx Lorenzoni, ela não precisa ser ministro do Supremo, mas um estudante de graduação, né? Ela é visivelmente ilegal, não pelo conteúdo, mas ela inova. Portaria, decreto, não pode inovar a legislação, isso é papel do Congresso Nacional. Quem tem que legislar é o Congresso, né? Então, assim, ela não pode inovar, ela inovou. Ela fala que não pode dispensar, que não pode exigir que isso e aquilo. Ela não vem interpretar a legislação, ela vem criar. Então tem esse problema na portaria. E o Supremo falou que pode exigir o passaporte de vacinação e suspendeu a eficácia. Tá bom? É óbvio que tudo na vida, e eu acho importante, o relator no Supremo foi o ministro Barroso, né? Até ele fala assim: a gravidez no ambiente de trabalho não prejudica outras pessoas, mas a ausência de vacinação, sim. Então, o passaporte de vacinação seria importante, né? No ambiente de trabalho, e aí a consequência prática é que o empregador pode exigir, o empregado chega lá e fala assim: não me vacinei. Ele vai ser dispensado por justa causa, insubordinação, né? E aí a Justiça do Trabalho já manteve algumas decisões nesse sentido. Tá? Se você acha que não, você vai ter bons argumentos para os dois lados. Henrique, eu quero saber o seu. Não, não, não. Pessoal, o meu argumento, o meu posicionamento é meu, né? Isso não quer dizer... Tem um professor que eu embaçando a câmera aqui. Aí. Tem um professor de cursinho que eu gostava muito na época que eu era estudante, prestei vários concursos, tá, pessoal, até passar. Ele estava dando aula e tinha um aluno, aqueles alunos mais chatos, ele levantava a mão a aula inteira. Falei assim, o professor chamava Gustavo, ele até passou junto comigo no concurso, ele era juiz na época. Ele levantou: ô, professor, o senhor não me convenceu com os seus argumentos? O Gustavo virou para ele e falou assim: eu não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui para falar dos posicionamentos. Você tem o seu, eu tenho o meu, ele tem o dele. Então, quando você me pergunta aí, Henrique, qual o seu posicionamento? O meu, né? O meu é óbvio que pode, na minha visão, exigir o passaporte de vacinação, pô. Então, pode sim, não é discriminatório, não. Veja, a ausência do passaporte de vacinação, ela tem impactos no dia a dia das empresas. A hora que ele pega a Covid lá no interior da empresa, é acidente de trabalho. Ele tem estabilidade, ele é indenizado se ele morre. Isso não é pouca coisa. O empregador quer preservar primeiro o seu capital. Depois ele quer preservar os outros empregados. Né? Muito bem, eu não quero vacinar. Ótimo. Não vacina. Mas aqui na minha empresa, eu quero só vacinados. Para o dia a dia, tarará. Então, eu sou a favor do passaporte de vacinação. E outra, pessoal, a gente defende posicionamentos, não só jurídicos, mas tudo aquilo que a gente viveu e sentiu na adolescência, na infância, na faculdade, que o professor que tocava mais. Com relação à Covid, eu quase morri. Fiquei 10 dias no oxigênio. Então, ela me toca de um jeito que às vezes não toca o outro. Né? Então, somado a todas essas sensações, eu acho que aqui o passaporte de vacinação, né? Na escola dos meus filhos, antes de Covid, de pandemia, eu fui pai sozinho uma época. Né? Então, quando eu me separei e tal, eu juntava lá a documentação, aprendi a ser papai. E aí eu esqueci de mandar as carteirinhas de vacinação na matrícula, quando fazia lá. A secretária me ligou, isso antes de pandemia. Falou: olha, doutor, o negócio é o seguinte, se não mandar as carteirinhas aqui, não efetua a matrícula. Era gripe, era as carteirinhas de menino de vacinação. E aí eu falo: não, mas eu quero que meu filho, no julgado do Supremo, a aula aqui é de atualização.
Ele deixou ciente que pais veganos não podem decidir se o filho vai tomar a vacina do Covid ou não, né? O filho é obrigado a tomar, né? Tudo bem. Se você acha que não deve exigir, que não deve tomar vacina, também está tudo certo, é o seu posicionamento e eu te respeito do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho, pessoal. Eu deixei aqui para ilustrar a aula, né, que algumas empresas, algumas não, milhares de empresas já estão exigindo, né? A Prefeitura de São Paulo, inclusive, o termo demite, tá, pessoal? Você que é da área trabalhista, a gente fala dispensa. O pedido de demissão é quando o empregado faz. Quando o empregador dispensa, né? Aí é dispensa por justa causa ou sem justa causa. A Prefeitura de São Paulo dispensou por justa causa, né? Então, o termo correto é dispensa. Só que eu tirei da imprensa do G1 aqui, aí eu coloquei igual, tá? E... Ah, tá. Pandemia ainda. Olha, eu quero só deixar claro que eu vou tratar de uma lei que foi proposta por uma deputada federal, né? Ela foi debatida inicialmente na Câmara dos Deputados, foi deliberada, o termo correto, né? E foi aprovada. Foi para o Senado, a Casa Revisora, foi aprovada. Foi então para a sanção do excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele sancionou. Foi publicada no Diário Oficial, então ela teve o processo legislativo total. Toda vez que eu vou falar dessa lei nas minhas redes, pessoal, existe hoje a figura do... Qual que é o termo em inglês lá? Dos odiadores, né? Dos haters. E os haters... essa lei... Porque, veja, não criei lei, não. Quem criou foi o Congresso e o Presidente da República. Agora, se você me perguntar se ela é boa ou ruim, na minha opinião, aí eu dou a minha opinião, né? Qual a sua? A sua é que importa. Então, eu vou falar sobre essa leizinha. No auge da pandemia, lá naquele março de 2020, a gente sabia como que ia ser, se ia sobreviver, se o mundo ia acabar, e lavava pacote de arroz e não podia ver os pais e tal, aquela coisa, né? E só foi piorando depois, enfim. Então foi um período muito excepcional. E nos estudos científicos aí, o vírus atacava mais, você viu isso milhares de vezes na televisão, mas o vírus atacava mais os obesos, os velhos, os idosos, quem tinha comorbidades, né? Então, e dentre elas estava a gestante. E o problema com relação à gestante não era só a sua vida, mas do seu bebê. Então, por isso que teve aqui essa leizinha. As gestantes, durante o período pandêmico, não podem trabalhar de forma, olha na minha mão, presencial. Elas têm que trabalhar de forma remota. Henrique, e se tratar de uma empregada doméstica? E se tratar de construção civil, de uma esteira de calçados? Não sei se você já foi numa empresa de calçados, né? Que o trabalho é manual. Não tem jeito de fazer remoto, à distância, home office. Pessoal, a lei não excepciona. E se ela já está vacinada? A lei não menciona. E se ela frequenta balada, fuma e bebe, não cuida da sua saúde? A lei não excepciona. Então, a lei 14.151, que foi deliberada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República, ela prevê o afastamento obrigatório de todas as gestantes de ambientes presenciais. Tá legal? Muito bem. E aí? Se a empresa não... A empresa vai ser autuada pela fiscalização. E essa autuação vem para nós, para o Ministério Público. Eu tenho vários inquéritos investigando empresas, porque é lei, é norma cogente. Eu sou obrigado, por lei, a atuar nesses casos. Tá bom? Senão eu estou prevaricando. Vamos lá? Lei 14.151, uma lei histórica também, você vai vivê-la no dia a dia, seja no escritório ou nos concursos, né? Prevê o afastamento das gestantes de atividades presenciais. Então, elas têm que sair das atividades presenciais. Serviços remotos. A empregada ficará à disposição para prestar serviço de forma remota, à distância, né? Teletrabalho. Eu coloquei essa observação aqui, pessoal,
Trabalhos que não comportem, né, a distância. A gestante entrará com uma licença remunerada. Ela não trabalha, mas recebe, né, normalmente. Pessoal, não tem previsão do Estado pagar, tá? Então, hoje, o posicionamento é que o empregador é quem paga, tá bom? Eu quero só deixar uma observação aqui, observação final. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. O legal da aula é quando o professor consegue, num bate-papo descontraído, falar do básico, que é o arroz com feijão, é o alicerce de toda a matéria, mas ele consegue aprofundar. Aí é legal, né? Então veja, gestante não pode trabalhar se ela for empregada doméstica ou qualquer outra atividade, uma executiva, uma professora, não pode trabalhar presencial. Meu filho mesmo esses dias, mais velho, o direito do trabalho proporciona essa coisa linda de viver o direito no dia a dia, né? Então, ele virou e falou assim, a professora é de inglês, a Miss Fulana, né? Ele falou, a Miss Fulana, a senhora Fulana, foi a única que não voltou a dar aula pra gente, pai. Aí eu peguei e falei, por quê? Ele falou, não, ela continuou no trabalho online, nas aulas online. Eu falei, mas todo mundo já voltou. Ele falou, mas ela está grávida, tem uma lei. Ele falou assim, tem uma lei que as grávidas não podem voltar ao trabalho presencial. Você sabia? Eu falei, já ouvi falar, filho. Né? Então, agora veja, suponhamos que a escola do meu filho coloque a Miss Luana para dar aula. Eu queria chegar nessa observação. Pessoal, na visão trabalhista mais sofisticada, mais detalhada de quem estuda, você deve olhar o micro e o macro. O micro é o dia a dia, o contrato de trabalho, quais os reflexos para a escola que obriga que ela volte ao trabalho presencial. Olha, ela vai poder pleitear indenização por danos morais, porque esse retorno presencial descumpre uma norma de saúde e segurança que poderia lesionar, né, não só a ela, mas como seu filho. Então ela vai poder pleitear isso sim, uma eventual reclamação trabalhista. E o macro? Quando a gente fala macro, pessoal, nós estamos falando do coletivo, né? Então aí você vai para as outras esferas. Sindicato. O sindicato pode reivindicar uma ação coletiva aqui para resguardar todas as empregadas, né? Autuação. Auditor fiscal do trabalho deve autuar. É um descumprimento da legislação trabalhista. E ainda vem para nós, Ministério Público do Trabalho, para tentar um TAC ou uma ação civil pública e regularizar toda a situação. Tá legal? Então, assim, esse olhar mais sofisticado dos órgãos trabalhistas, o contrato, o advogado, o dia a dia, o auditor fiscal, o papel do sindicato e do Ministério Público do Trabalho, você fecha. Você fica diferente dos demais. Fique atento. Vamos lá. Vixe, ó. Esse marco regulatório, cadê? A portaria. Aqui, o decreto, ó. Vou deixar o número aqui. Eu acho que a aula de direito, embora seja um dos autores mais vendidos há anos aí na área trabalhista, eu acho a aula jurídica chata. Sabe? Muito terninho, muito termo juridiquês demais. Então eu fui, desde a época dos bancos da graduação, eu fui um aluno diferente. Se o professor não falasse uma linguagem mais fluida, mais espontânea, mais simples, não me tocava. Né? Então, eu costumo assim, deixar todos os números de artigo, lei, deixo aqui, mas não fico repetindo o número de lei, decreto, porque eu acho que a aula fica muito maçante, mais do que ela já é. Esse marco regulatório trabalhista, pessoal, é um ato lá do Ministério do Trabalho, e ele pode ter impactos aqui no dia a dia. Vamos dividir as visões. Se você presta concurso, acho difícil que caia isso, tá? O marco regulatório trabalhista na fase objetiva.
Na fase subjetiva, se você tiver que, escrever a redaçãozinha, a dissertação, o estudo prático ali, aí você tem que trazer, tá? Se tocar em algum dos assuntos. Se você advoga, você tem um prato cheio aqui. É um decreto, mas é um decreto do Ministério do Trabalho, é para interpretar a lei, e aí você pode usá-lo, tá bom? Assim que saiu, eu fui o primeiro a gravar o mini curso da reforma do marco regulatório. Oi! Psiu. Como é que fala lá? Eu tenho um tio que ele é todo do sul de Minas, assim, ele é bem caipirão e ele é médico, ele é nota 1000. E ele fala assim, fala uma expressão. Menino chega com coriza, dá antibiótico. Isso é tiro de canhão em andorinha, não precisa. Primeiro você põe o sorinho. Então, tiro de canhão em andorinha, né? Coisinha assim. Entendeu? Essa expressão lá dele, lá do sul de Minas, ele já é um vozinho, tá até aposentado. Aqui, a hora que eu olha o nome. Oi, Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Meu Deus, mudou o mundo trabalhista. Só que a hora que você vai tirar as palhas lá de cima, vai olhar lá embaixo, tirar ali, né? Vai abrindo os armários para ver e tal. Você vai vendo que não é. Né? Não é. É ali. Só que o meu papel aqui é de atualização. Então eu tenho o papel de professor de te falar até isso. Que não é tudo aquilo. Para você não se debruçar ali. Agora, se eu fosse advogado, eu usaria o marco regulatório trabalhista. Pô. Se eu fosse concurseiro novamente, com certeza, nas fases subjetivas, eu ia mostrar para o examinador, eu li o marco regulatório, eu sei do que ele se trata. É esse o seu diferencial. Fechou? Vamos comigo? Então vamos lá. Marco regulatório, ele teve uma revogação de 1000 decretos, transformou em apenas 15. Então foi uma revogação genérica, né? O objetivo do Ministério, agora o nome, viu pessoal, é Ministério do Trabalho e Previdência, o antigo Ministério do Trabalho. É tornar mais acessível, mais claro a sociedade, facilitar a interpretação e tal. Eu deixei o número do decreto aqui, tá? Ele é muito recente, tá? E ele trata de, veja, ele é muito recente, mas olha aqui, eu vou até mudar a corzinha da caneta, porque se tiver alguém distraído, eu vou tentar chamar a atenção dessa pessoa, ó. Quanto? 188 artigos, meu pai, né? Então, é artigo, hein, gente? Ele é extenso. Eu demorei bem uma semana para conseguir dar 2 aulas, tá? 4 pontos, ele trata do programa permanente de consolidação, né? Que é um estudo da legislação trabalhista. Ele faz uma regulamentação, que é o mais importante. Trata do dia a dia da fiscalização e o Prêmio Nacional Trabalhista, tá? Vigência, ele entrou em vigor 30 dias, com exceção do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, que tem 18 meses para entrar em vigor. Então é vacácio que eu queria lembrar. Veja, aí tem toda a discussão se você for advogado de um lado ou de outro, tá? Portaria, decreto, instruções. Isso é para interpretar o dia a dia ali da fiscalização. Olha na minha mão, você não pode inovar. Eu sempre deixo no meu curso Direito do Trabalho, que já tem várias edições aqui antes era aprovação, o aprovação criou uma área específica para você visitar lá depois, se quiser. Escola Trabalhista. Então, lá nos cursos da Escola Trabalhista, que pertence ao grupo Aprovação, eu tenho um curso completo, são 9 aulas. Então, durante todas as aulas, eu sempre digo assim, advogado de reclamada. Você pode usar assim, o advogado de reclamante, que é trabalhador, então o advogado da empresa, o advogado do trabalhador. Se você é advogado de trabalhador, o que você faz com esse decreto? Que você fala, não, excelência, decreto não dá para criar. Se você é advogado da empresa, fala, excelência, é um ato do ministro do trabalho.
É um ato do Ministério do Trabalho. Olha aqui, excelência. Então depende qual a sua visão. Você consegue trabalhar bem dos dois jeitos. O que não dá para você fazer na área trabalhista, a mesma coisa se você é concurseiro. Né? Você trabalha, mostra para o examinador ali. Né? O que não dá na área trabalhista é você deixar de atualizar. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, eu acho que esse bate-papo é muito rico, mas às vezes eu vou ver, por exemplo, as lives do professor Ellison Miessa, que é o processualista que mais vende livros no país. E várias coisas que ele fala de processo, que eu não consigo atualizar na mesma rapidez aqui. Eu falo, nossa, nunca ouvi falar nisso. Nossa, isso aqui mudou, né? Então, eu preciso correr atrás do prejuízo sempre. Você que está na área, se é da área trabalhista, se é da área da advocacia pública, concurso, é bom sempre estar olhando essas coisas, né? Vamos lá. Programa permanente, né, pessoal? O objetivo desse programa lá no ato regulatório é dar mais segurança jurídica, simplificação. É um grupo que se reúne para estudar a legislação. Eu vou deixar esses slides para vocês lerem depois, tá? Teve uma revogação genérica. O artigo 8º, parágrafo 4º aqui, revogou genericamente tudo que não estiver neste marco regulatório, tá? Então, isso foi preocupante, porque tinha muita coisa lá, né? O que muda? A cada 2 anos vai ter um estudo dentro do Ministério do Trabalho, né? E teve essa revogação genérica. Controle de ponto. Veja, pessoal, o controle de ponto, ele precisa ser claro, transparente. Henrique, vamos falar do beabá? Vamos, eu gosto do alicerce. O beabá, pessoal, o registro de ponto é só para as empresas, presta atenção, com mais de 20 empregados. Empresas com mais de 20, tá? Se tratar de empregado doméstico a partir do primeiro. Então tem que fazer o controle de entrada e saída, registro de ponto. Empresas, mais de 20. Pode, manual. Pode o mecânico e pode o eletrônico. Aqui fala do registro eletrônico. Qual é o aparelho que tem que usar? Fala que o aparelho tem que ser idôneo, não causar fraudes. O marco regulatório veio para isso. Ele veio para tentar dar uma transparência. Tá? Então vamos lá. O decreto amplia-se a possibilidade do uso de outros aparelhos de registro, né? E fala que não pode alterar, obviamente, tem que ser a fiel jornada, tá bom? Outra coisa, agora, só uma coisa de marcação de ponto, coloque assim, observação CLT, coloca. Meus amigos, vejam, a observação que eu tenho da CLT é que lá na CLT fala que pode ponto, registro de ponto, coloca tudo maiúsculo, por exceção. O que é isso? Inverte-se a lógica que nós tínhamos antigamente. O empregado chegava 7:02, marcava lá 7:02. Saía para o almoço, 12:05. Tá? Marcava-se tudo, porque precisava da transparência. Veio uma lei, já agora na época do governo Bolsonaro, para a desburocratização das empresas e permite o ponto por exceção. O que é a exceção? Só marca as exceções. Se não tiver exceção, hora extra ou o empregado faltar, não marca nada. Então eu pego hoje alguns registros de empresa, está escrito lá, Zé da Silva, sem exceção. Dia 1, sem exceção. Dia 2, sem exceção. 3, sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Marca nada, sem exceção, porque não teve hora extra, ele não faltou. Então é possível o registro de ponto por exceção. Tá? É lei. E o marco regulatório trabalhista repete isso. Tá? Mediação de conflitos. Ele incentiva a mediação de conflitos. Eu coloquei aqui para vocês. Incentiva a mediação. Né? Terceirização também não inova. Né? Ele fala que
é possível um auditor fiscal reconhecer fraudes na terceirização, embora o TST fale que somente o juiz do trabalho, que precisa de ampla defesa, né, contraditório, então ele contraria, o marco regulatório contraria jurisprudência sedimentada do TST, né? Temporário, ele fala pouco do temporário, assim, ele acrescenta pouco, embora tenha vários artigos sobre temporário. Temporário, pessoal, é uma agência de emprego, praticamente, para ficar mais simples, assim. O temporário, ele vai até... A empresa de trabalho temporário fala que era um emprego. Ela registra, ele fala assim, olha, alguém está precisando de um vendedor? Ah, aqui, coloca ele para trás. É uma terceirização, né? O que muda com esse marco regulatório? Antes falava que não podia estrangeiro. Ora, somente a lei pode fazer distinção de brasileiros e estrangeiros, né? Então o decreto vem e atualiza isso, que é possível o trabalho do estrangeiro, se ele está aqui irregular, né? E fala também do capital social dessas empresas. Então ele atualiza pouco aqui, ele inova pouco. Aí, exclusão do estrangeiro ela foi retirada, né? E o valor do capital social. Rural, pessoal, ele mantém, né, as mesmas disposições e tal, traz aqui o consórcio de empregados rurais que já tinha na lei do rural, tá? Então, DSR. Olha, se tem uma coisa que é complicado é falar de trabalho no domingo. As normas são antigas e ele vem e revoga tudo que tinha disso e fala que vai ter uma nova regulamentação. Então, o principal aqui foi as revogações sobre trabalho aos domingos, tá? Uma coisa que poderia cair para vocês é isso aqui, ó. A atualização da quantidade de feriados locais nos municípios aí, né, até 4. Essa é uma coisa interessante. Bom, o último assunto que eu vou tratar com vocês é a LGPD. A LGPD entrou em vigor para valer em agosto de 2021. Né, as sanções, a possibilidade de punição, a agência a Agência Nacional de Proteção de Dados. E eu não tenho, pessoal, vergonha de falar uma coisa para vocês. Eu fiquei mais velho, eu tô com 43 anos, né? Entrei no concurso, eu era um jovem de 28 anos. E agora escrevendo stand de livro e, enfim, né? Aquele livro preto meu que tá ali em cima, ó, esse aqui, vai para a 10ª edição, os outros tem na 14ª, 13ª, 10ª. Tem vários livros depois de 10ª edições. Aprendi escrevendo um pouco. Só que de um ano para o outro eu vejo como no ano anterior eu não sabia nada. LGPD é um típico caso, né? Escrevi LGPD o ano passado sem saber o que era LGPD. Dei aula sobre isso. Esse ano eu fiz vários cursos, estudei a LGPD novamente. Fico com vergonha a hora que eu olho minhas aulas do ano anterior. E aí? E aí que tá tudo certo. É assim mesmo. Se chegar um professor e falar assim, me segue que é sucesso. Comigo você vai ser aprovado. Ou se não, cara, desconfie dessas pessoas que sabem tudo. Pelo menos eu acho, né? Eu tô falando que o ano passado eu escrevi sobre isso, não sabia nada. Mas achei que sabia. Hoje, revisei todos os meus livros de LGPD. Bom, mas enfim. A LGPD, o difícil dela, para mim, na área trabalhista, é que não tem um artigo que fale que aplique aos empregados, que aplique ao direito do trabalho. Olha o nome dela, é Lei Geral. Princípios abertos, né? Então, ela é difícil por causa disso. Ao mesmo tempo, ela é fantástica exatamente por causa disso. Eu sou da época do Código de... Não, Henrique, não comece a falar de antigamente. Eu sou da época do Código de Defesa do Consumidor. Quem foi o relator do Código de Defesa do Consumidor foi deputado federal Geraldo Alckmin. Depois se tornou, inclusive, governador, político, enfim.
O político ele já era, né? Tornou políticos aí, tal, enfim, estado de São Paulo. Mas eu lembro quando o CDC estava aí, né? E era uma lei mais genérica, mais geral. A única exigência é que vai ter que ter ela nos estabelecimentos. Aí você chegava, tava o código impresso lá. Você lembra disso? Não? Até hoje tem acesso ao código, só que hoje tem o QR Code. Né? Mas o código pegou. É o caso da lei geral. No primeiro momento. Não! Mas como que aplica aos empregados? Aplica a pessoa de carne e osso. Pessoa natural. A proteção de dados. Minha, sua. Se você me permite aqui, LGPD, eu podia falar 3 horas de LGPD. Rodar dos tribunais para falar de LGPD. É uma lei de privacidade dos dados, da intimidade. Ela protege a empresa? Não. Ela protege o empregado. Ela protege o consumidor José da Silva. O que é tratar dados? Você vai ouvir muito tratamento de dados. Né? Então, o tratamento de dados é exatamente isso. A hora que eu cheguei no prédio aqui, eles vieram com aquele revolvinho de medir a temperatura. Está tratando dados pessoais, minha temperatura. Fui entrar no condomínio esses dias, tinha que passar lá, está tratando meus dados, digital. Né? Eu fui ser testemunha num processo esses dias. Testemunha. Né? E aí cheguei lá, o juiz pediu minha qualificação, eu falei que trabalhava no Ministério Público do Trabalho, falei a unidade, ele falou, não, mas eu quero o endereço pessoal e o seu WhatsApp para constar aqui, seu telefone para constar na ata. Eu falei para ele, excelência, e essa ata vai ficar disponível ao público? Ele falou, vai. Eu falei, então eu gostaria de invocar a LGPD e falar que eu não quero que meus dados, meu endereço pessoal e meu WhatsApp fiquem disponíveis. Eu não ligo de dar os dados não, mas eu quero que eles sejam tratados de forma correta. Né? Então a LGPD ela vai ser imposta no nosso dia a dia. Tá? Geolocalização, o cara trabalha em teletrabalho. Acabamos de falar da empregada aqui, ó, da gestante. Não, mas eu quero saber onde você está. Para quê? Eu estou em teletrabalho, eu tenho que trabalhar à distância, eu estou conectada, eu posso estar em Orlando, eu posso estar na cidade. Eu não posso ir na empresa. Então a geolocalização, qual é o tratamento desses dados para quem está em teletrabalho? Pode exigir CID, a classificação internacional de doenças lá no atestado médico. Né? Então eu poderia falar de LGPD, esses casos, por exemplo, o exame toxicológico. Né? Esses dias eu vi num inquérito, eu substituí, não era um inquérito meu, mas uma aprendiz que colocou lá como forma facultativa de preencher os currículos. Perguntou a orientação sexual do aprendiz. Como assim? Orientação sexual é um dado sensível. Então, na hora que a gente vai tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, dados não sensíveis. Dados sensíveis. Henrique, tá ficando teórico, manda. O que são dados sensíveis? São aqueles que têm um potencial discriminatório. Orientação política, já pensou? A sua opinião, o seu desejo político hoje em dia nas empresas. Isso é dado sensível. Orientação sexual, o seu viés religioso, seu peso, sua altura, se é fumante, se não é, se você é triste, se não é. Todo esse padrão comportamental precisa ver se pode ser tratado ou não. Me parece que não. Né? Na admissão de um emprego. Oi, no processo seletivo, lá, quando está começando, ele não é empregado ainda. Para que pergunta o endereço dele? Ele não é empregado. Hoje os contatos não são mais por carta. Pergunta o e-mail. Mas por que algumas empresas perguntam o endereço? Para ver quanto vão pagar de vale transporte. Para ver qual renda desse empregado. Se ele mora numa região da cidade é uma. Então me parece que o endereço não pode ser pedido. Não pode ser tratado. Então a LGPD na área trabalhista, né, é uma novidade. Né, eu não vou conseguir falar de todos os pontos.
mas eu vou fazer melhor. Eu vou deixar uma aula disponível aí no meu canal do YouTube de LGPD, depois você pega lá, se você tiver interesse, tá? Mas é uma novidade importante que eu trouxe, eu pincelei aqui, né, alguns pontos. Eu vou só trazer os primeiros slides. O Brasil promulgou, né, dia 14 de 8 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor em 2020 e as sanções, como eu tinha dito, para atender o nosso curso aqui, entrou totalmente dia 1º de agosto. Aplicação na área trabalhista, não há dispositivos expressos, né? Mas a lei é voltada para pessoa de carne e osso, pessoas naturais, nós, trabalhadores, tá bom? O que é tratamento de dados? Pessoal, eu vou pontuando em todos os slides o artigo para evitar de ficar falando artigo, tá? Então, é tudo tratamento de dados, é coleta, é produção, distribuição, eliminação, né? Então veja, as empresas tinham lá documentação antiga, dados sensíveis dos empregados. Ela tem que fazer um compliance, ela tem que adequar ela tem que fazer uma adequação da legislação. Não pode ter esses dados mais na empresa. Ela tem que tratar, né? Eu até coloquei em resumo, tudo que é feito com os dados pessoais é tratamento. Ferir temperatura, pedir o RG. Né? Muito bem, senhoras e senhores, era mais ou menos isso que eu queria pincelar aqui com vocês. Passou muito rápido, né? Eu vou disponibilizar algumas aulas de LGPD para vocês. Vai estar no meu canal do YouTube, vai estar disponível ao público em geral, tá? Convido vocês que querem se aprofundar o curso de Direito do Trabalho. E aqui, no Aprovação, o Aprovação, meus amigos, ele tem aulas específicas. Eu dei 5 aulas para advocacia pública. Fica o convite aí para vocês também, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, sugestão ou crítica, manda aqui para mim. Até mais.